Agora são 8h32. Governo Bolsonaro consolida projeto de destruição da Amazônia. Neste ano tivemos a terceira alta consecutiva do desmatamento e também se registrou pela primeira vez desde o início das medições do programa PRODES, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em 1988, que a devastação subiu por 4 anos seguidos. Foram 13.235 quilômetros quadrados de degradação, o equivalente a 10 vezes a área da cidade do Rio de Janeiro, um aumento de 22% em relação a 2020. A gente vai falar sobre esse tema com a Anne Alencar, ela que é diretora de ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM. Olá, Anne, bom dia, prazer em recebê-la. Oi, Marilu, bom dia, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Anne, bom, além desse dado, né, de desmatamento do INPE, a nota técnica elaborada pelo Instituto Socioambiental ISA revela também a consolidação da destruição da Amazônia, com perdas florestais severas ao longo dos últimos 3 anos em terras indígenas e também as unidades de conservação, áreas protegidas, né, fundamentais para a proteção da sociobiodiversidade brasileira. Agora, comparando a média do desmatamento acumulado dos 3 anos do governo atual com os 3 anos anteriores, o aumento foi de 79%. O governo estimulou aí a passagem da boiada de fato, né, Anne? Olha, esses dados, eles são muito interessantes, né, porque justamente a gente consegue ver a diferença da derrubada, né, da velocidade na derrubada de florestas nesses últimos 3 anos em comparação ao período anterior, né, principalmente em áreas protegidas, que são as terras indígenas e unidades de conservação. Então, realmente as pessoas parecem que estão se sentindo mais à vontade de invadir essas áreas e ocupar essas áreas e desmatarem. Esse quadro de destruição, né, também é em decorrência aí de vários fatores, né, Ana? A gente pode aqui elencar alguns, eu queria o seu comentário. Temos aí os cortes orçamentários, né, o desmonte também de políticas de proteção e enfraquecimento aí de órgãos ambientais, que são aí imprescindíveis para a preservação da Amazônia, né, Anne? Eu diria que esse governo ele deu um claro sinal desde o início de que de que toleraria várias coisas, né? E esse sinal ele foi dado de diversas formas, desde desautorizar agências que cuidam da fiscalização, até cortar, enfraquecer essas agências, até desautorizar, por exemplo, ou colocar em risco crédito de instituições como o INPE, que fazem o monitoramento, né? E até dizer que, chamar garimpeiros para conversar, chamar madeireiros para conversar. Então, isso tudo, né, dá um sinal muito claro para a sociedade que esse tipo de crime ambiental é válido e não vai ser punido. Então, aí a gente tem esse resultado. Verdade, a gente lembra, né, Anne, você falando, né, que ele já tinha dado sinais, é verdade, e eu vou até citar aqui uma frase do Bolsonaro em 2018, né, logo quando ele ganhou a eleição, ele disse o seguinte: não vou admitir que o IBAMA saia multando à torta direita por aí, bem como o ICMBio, essa festa vai acabar. Quer dizer, ele está exatamente cumprindo o que ele tinha falado, o que ele tinha ameaçado, e, de fato, o estrago pode ser aí irreversível em muitos casos, né, Anne? Exatamente, quando ele fala que não ia mais criar nem 1 centímetro de terras indígenas, né, isso tudo, de fato, passa essa sensação de pode tudo na Amazônia. E o que acaba acontecendo é que o crime organizado começa a tomar conta da Amazônia, né, e é isso que a gente tem visto. A gente tem visto porque o garimpo ilegal, ele se expandiu de uma forma que hoje está bem difícil de controlar, e a gente viu aí no mês passado, né, aquelas balsas no Rio Madeira, indo para ali, saindo de Rondônia, indo para o Amazonas, né, assim, como se não tivesse amanhã, né, nós vimos aí os garimpos dentro de terras indígenas, que o estudo do ISA, do Instituto Socioambiental, né, coloca bem claramente a expansão desses garimpos,
o aumento da invasão de unidades de conservação, ali como a Flona Jamanchim também, que é isso, né? As pessoas estão aproveitando para desmatar o quanto podem, porque não sabem o amanhã, né? Então, não sabem se essa condição, eu espero que não, né, que de fato a gente mude a política ambiental, ou pelo menos volte, né, a ter uma política ambiental consolidada, como nós tínhamos antes desse governo. Iane, falando em desmatamento, em relação às terras indígenas, esse desmatamento cresceu 138% nos últimos 3 anos. E justamente as populações indígenas é que sabem cuidar da natureza, do bioma, não é isso? Exatamente, Marilu. Veja bem, assim, as áreas protegidas da Amazônia, que são as terras indígenas e as unidades de conservação, elas servem, têm servido, né, não só como a casa dos povos povos indígenas e comunidades tradicionais, mas também, né, um importante prestador de serviços ecossistêmicos para todos nós, né? E o que acontece na Amazônia hoje é que grande parte do desmatamento, ele é um desmatamento especulativo. As pessoas que estão desmatando, né, a maioria, estão desmatando porque querem garantir a terra, tanto que grande parte do desmatamento ocorre em áreas públicas. E aí, quando você dá um sinal, né, quando o presidente dá um sinal dizendo que não vai mais criar nenhum milímetro de terra indígena, né, quando projetos de lei são debatidos no Congresso para mudar unidades de conservação, isso dá um sinal claro de que aquela terra vai mudar de dono, pode mudar de dono, né? Então, as pessoas invadem e com essa sensação de que um dia essa terra, eu vou poder requisitar essa terra. E aí acaba essa proteção, né, legal, acaba, que eu estou dizendo, acaba para essas pessoas que invadem, né? A sensação, né, dessa proteção legal que essas terras têm. Então, é isso que a gente tem que acabar. Né? A gente, de fato, as áreas protegidas, elas têm uma finalidade, e essa finalidade não é voltada para atividade legal e nem para ocupação de não indígenas e populações que não são tradicionais. Exato. Tem mais um dado aqui interessante, aqui da nota técnica e do PRODES também, enfim, está aqui, ó, campeando o desmatamento na Amazônia, a área de proteção ambiental, a APA Triunfo Xingu, né, no Pará, é a área protegida mais desmatada da Amazônia, com mais de 53 mil hectares desmatados em 2021, de acordo com o PRODES. Em relação a 2020, o desmatamento aumentou 21% nesse ano, e também, de acordo com o sistema de indicação por radar de desmatamento da rede Xingu+, a APA já teve quase 40% da sua área florestal convertida para outros usos. E, portanto, isso acaba afetando não só ali as populações indígenas, mas o Brasil como um todo, não é, Ana? A gente tem aí realmente consequências graves, até para o clima, né? Com certeza. A APA, né, a Área de Proteção Ambiental, é o tipo de categoria de unidade de conservação que ela é menos restritiva, né? Ela permite um uso privado dentro dela. Então, as pessoas já sabem, estudaram o SNUC, eu acho, né? Mas precisa ter um plano de manejo, aonde essa ocupação deve acontecer, e o que está acontecendo é que a APA Triunfo do Xingu, ali no coração do Pará, né? E é uma região estratégica, porque uma vez que essa APA se consolida, a conexão do lado leste do Pará, né, região de São Félix do Xingu, com a região de Novo Progresso, no oeste do Pará, que fica na BR-63, que é um dos principais focos de desmatamento, né, do estado, ela se consolida. E isso vai ser terrível, né, porque, de fato, é uma lança passando no coração do Pará. Exato. Agora, Anne, em relação à questão da grilagem, né? Às vezes a gente tem aqui a notícia, né, de que o grileiro, né, o grileiro foi multado, né? Então, quer dizer, isso também faz com que ele até
falei, olha, eu fui multado, quer dizer, ele consegue, inclusive, enfim, um papel mostrando que ele, entre aspas, seria o proprietário, né, dessa área. Isso é realmente... O que acontece no Brasil é o absurdo dos absurdos, né, Ana, em relação a essa questão de propriedade, né, o que está acontecendo com a grilagem no Brasil, né? Exatamente. Uma coisa interessante, assim, é porque a gente já conseguiu, com as estratégias, né, de políticas públicas, de fato, desestimular esse tipo de desmatamento, né? E isso funcionou com um comando e controle muito inteligente, né, articulado, com várias instituições trabalhando de forma articulada, para pegar o que a gente chama de peixes grandes, né, ou seja, pegar exemplos que pudessem dizer, olha, assim, tá vendo, se vocês fizerem isso, isso vai acontecer com vocês, né, atingir o bolso dessas pessoas, né, e mostrar para a sociedade que existe uma governança na Amazônia, né? Então, essa foi uma das formas. A outra forma foi, de fato, sanções econômicas, né? Destruição de maquinário, é super importante que isso aconteça, embargo de áreas, né? Multas. Então, toda essa estrutura de punição, ela tem que estar muito forte, né? E, além disso, né, porque se tem alguém especulando com terra, é porque alguém vai comprar essa terra, né? Além disso, uma resposta do mercado muito clara de que eu não vou, o mercado diz, eu não vou comprar produtos que venham de desmatamento ilegal na Amazônia, né? É super importante também. E aí, quem faz com que o mercado se manifeste é a sociedade. E aí chega na gente, né? Qual o nosso papel? O nosso papel como sociedade de fato, pedir ou né, ir atrás daquilo que a gente consome, entendendo que aquilo que a gente consome vem de um lugar que é sustentável, enfim, né? Exato. E está fazendo falta o dinheiro, né, do Fundo Amazônia, né, Anne? O comitê orientador do Fundo Amazônia, para quem não sabe, quem não lembra, foi extinto no governo Bolsonaro em abril de 2019. E agora era um dinheiro realmente que seria muito importante, né, para a preservação aí desse bioma na Amazônia, enfim, e outros biomas brasileiros. É um dinheiro que faz falta? Como é que ficou essa questão, Anne? Marilu, com certeza. Então, o que é mais trágico nisso tudo é que o Fundo Amazônia ele foi atacado com o objetivo de impactar as ONGs, né? Mas, na realidade, quem precisava mais desse dinheiro do Fundo Amazônia eram os governos estaduais. O Fundo Amazônia ele fazia parte de uma estratégia de financiamento para o combate ao desmatamento, prevenção ao desmatamento ao fogo, que era fundamental para os governos estaduais da Amazônia, né? Toda a política de cadastro, por exemplo, do CAR, né, foi feito com apoio do Fundo Amazônia. Os planos de prevenção e controle de desmatamento estaduais tinham o apoio do Fundo Amazônia. Então, uma vez que você corta isso, quem sofre mais são os estados, ou seja, e aí a fiscalização ela fica capenga, porque o governo federal ele não fiscaliza tudo, né? O governo estadual também tem sua competência. E então foi mais, o que parece foi mais uma estratégia, né? De fato enfraquecer a governança ambiental na região. Você citou o CAR, né, o Cadastro Ambiental Rural, né, e, enfim, agora essa questão está sendo bastante discutida, né, como fazer esse cadastro, né, autorregulação, como é que você está vendo também as irregularidades no CAR, nesse Cadastro Ambiental Rural? Olha, o CAR, ele foi um avanço para o processo de conhecimento de quem detém a terra, né? Agora ele está na fase e também ele é um instrumento fundamental da aplicação, né, do Código Florestal, para a gente monitorar e avaliar a aplicação do Código Florestal. Entretanto, ele está sendo utilizado como uma ferramenta de aspirações fundiárias, eu diria assim, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, as terras públicas, olha mesmo dentro de terras indígenas, de unidade de conservação, você vê um grande número de cadastros dentro dessas áreas. E aí, isso indica
totalmente grilagem, né? Porque, assim, uma floresta pública não destinada, ela já passou por todo o processo de registro como terra pública e como floresta pública. Ela não é de ninguém, ela é aliás, ela é de todos nós, de uma certa forma, né? É do Brasil, mas, e não de um ente privado. E o que mais a gente vê é o aumento de CAR, né, de registros de CAR dentro de terras públicas, inclusive terras indígenas e unidades de conservação, indicando a má-fé do uso do instrumento. Marilu, eu não estou te ouvindo. Agora sim, está me ouvindo, né? Pode fechar o microfone e abrir. Anne, a gente, só para encerrar aqui a nossa entrevista, vamos falar sobre o que está acontecendo no sul da Bahia, né? As barragens de Iguá, em Vitória da Conquista e em Jussiape, né? Se romperam, deixaram regiões inteiras debaixo d'água. No Vale do Jiquiriçá, o rio Jiquiriçá transbordou, deixando muitos municípios completamente alagados. As chuvas da Bahia já deixaram também 18 mortos, 19 mil desalojados, 72 municípios em estado de emergência. Como é que você avalia aí toda essa catástrofe? Olha, de fato é uma catástrofe, né? O que a gente está vendo é um impacto muito forte no sistema climático global, né? E, claro, existem fenômenos que ocorrem periodicamente. Um fenômeno muito importante é o Laninha, que é o resfriamento das águas do Pacífico e que tem um impacto sobre o Brasil. Eu conheço muito bem o impacto desse fenômeno sobre a Amazônia, mas eu sei que ele vai para outras regiões do Brasil também, impacta outras regiões do Brasil. E o Laninha, para quem não sabe, ele causa muita chuva na Amazônia, né? E causa chuvas também no litoral, né, ali do Brasil. E o que está acontecendo é isso. Esse ano de 2021, a gente teve um ano de Laninha, né? E tanto que, se a gente olhar o número de focos de calor, né, que representam fogo na Amazônia, foi bem abaixo do ano passado e do ano retrasado. E aí você se pergunta, bem, mas o desmatamento aumentou muito, né? Você falou mais de 13 mil quilômetros quadrados, em comparação aos outros anos foi 10 mil quilômetros quadrados, já foi uma taxa alta. Por que a gente não teve tanto fogo? E aí, nós não tivemos tanto fogo porque choveu mais cedo e choveu muito, né? E se você lembrar, no início do ano de 2021 começou com enchentes no Rio Acre, lembra que o Rio Branco ficou embaixo d'água, né? Depois a gente teve enchentes no Rio Negro, né? Também várias cidades ali, regiões foram sofrendo essas enchentes, e esse fenômeno tem impactado, né, provavelmente essa região da Bahia, né? E esses fenômenos eles estão sendo agravados, né, por conta das mudanças climáticas globais. Tá certo, Anne. A gente agradece aqui a sua participação. Muitíssimo obrigada. A gente espera que você tenha um ano de 2022 com muita esperança, né? Que a gente possa mudar um pouco o quadro, né? Da nossa biodiversidade, enfim, o nosso quadro atual, que a gente está sofrendo muito, né? Com esse governo Bolsonaro. A gente espera uma oportunidade no próximo ano com eleições, né, Anne, da gente tentar reverter essa situação, né? Exatamente, Marilu. Eu tenho muita esperança de que a gente vai conseguir mudar esse cenário, né? A gente vai conseguir colocar o Brasil num trilho, que é o trilho do século XXI, de fato, o trilho da sustentabilidade, da governança ambiental. E isso, eu diria para as pessoas olharem, que forem votar, né? Olharem para os programas, né, dos candidatos aí, né? A gente tem muito poder, né, nas mãos, e o nosso poder é o voto, e a gente tem que votar pelaquilo que a gente acredita. Então, eu acho que é importante aí essa conscientização da sociedade, né, de que a gente tem o nosso papel de mudar esse cenário. Bem, Anne, muito obrigada. Um forte abraço para você. Até mais. Obrigada, Marilu. Um abraço.
Tchau, tchau. Falamos aqui com a Ana Alencar, diretora de ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.